Deus está falando: não fui eu que te tirei de lá, não fui eu que te tirei do crack, não fui eu que resgatei você da prostituição, não fui eu que cuidei de você desde o seu nascimento. Se não fosse eu, tu já tinha quebrado. Se não fosse eu, tu já tinha enlouquecido. Se não fosse eu, tu já estava na sarjeta. Continua olhando para mim, deixa esse cão vagabundo latir à vontade, olha para o trono, porque eu sou Deus no meio do teu desespero. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 6, verso 15. Também vamos falar sobre Eliseu. 2 Reis, verso 15. Diz assim o texto sagrado: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, gritou, bradou: ah, meu Senhor, o que faremos? Alguém já gritou isso? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora? O que vou fazer? Quem gritou por isso esses dias? Que Deus fale com você nesta manhã. Espírito Santo, bem-vindo. Sopra, sopra, sopra. Fala, acorda-nos, tira-nos da inércia, tira-nos do sono, saculeja a nossa alma, penetra no lugar mais profundo de minha vida. Tira-me, Senhor, do sono profundo. Eu preciso sair daqui com uma palavra. Eu preciso terminar esse culto tendo uma certeza: Deus falou comigo. Eu preciso da tua voz. Tantas vozes tentam entrar na minha cabeça, tantas vozes falando, gritando, ameaçando, pedindo, pressionando, mas a tua é a maior de todas. Fala, que os teus servos ouvem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Imagine você acordar, teve uma bela noite de sono, acordar e encontrar-se completamente cercado por inimigos. Dorme dizendo: essa vai ser uma boa semana, esse vai ser um bom mês, um bom ano. Mas quando começa a viver, nada se parece com o que você desejou. É exatamente isso que acontece. Eliseu vai dormir, Geazi, seu servo, dorme. Mas quando Geazi vai escovar o dente fora da tenda, enquanto ele boceja, tira a remela do olho, e ele dá aquela espreguiçada, e quando ele olha em volta, milhares de carros, cavalos, sírios em volta. Por onde quer que eu olhasse, por onde quer que eu observasse, não havia uma saída, uma rota de fuga, inimigos por todos os lados. Como é que você reagiria a isso? Medo, desespero? Como é que você reage quando simplesmente não tem o que fazer? Eu aprendi que ao longo da vida cristã, sempre haverá uma guerra na minha cabeça. Ver o potencial dos meus inimigos e ver o potencial da glória de Deus. Sempre haverá uma guerra nos meus olhos. Ver a força do adversário ou ver a força do meu Deus. Infelizmente, falo com muita tristeza, a voz do diabo
muitas vezes, para nós, tem mais poder do que a voz do nosso Deus. A gente tem medo de macumba. A gente tem medo. Cai uma pessoa endemoniada, a gente já se afasta. E muitas vezes a glória de Deus é algo que a gente normaliza. Guardamos um xingamento e desprezamos uma palavra profética. Guardamos uma ofensa por anos e não conseguimos decorar um versículo bíblico. Viemos à igreja porque, afinal de contas, eu tenho medo de inveja, pastor. Eu tenho medo do inimigo. Quando deveríamos vir para dizer, eu não sei o que o inimigo vai fazer ou não, mas eu sei que o meu Deus é simplesmente sensacional, maravilhoso. Eliseu é um profeta de Deus e ele encontrou-se numa situação complicada agora. O rei da Síria decidiu prender Eliseu. Sabia que Eliseu era um homem diferente. Havia sobre Eliseu uma autoridade, havia sobre Eliseu um poder. E o rei da Síria falou: eu quero esse camarada preso. Eu quero que você entenda que quanto mais usado por Deus, mais visado você vai ser. Quanto mais entregue ao reino de Deus, mais dominadores do ar vão tentar prender você. Isso é muito natural. Se você quer ser um homem de Deus, você não pode ser pele fina. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ter uma vida brilhante, você tem que parar de se assustar por aquilo que o diabo diz que vai fazer. Porque quem diz, não quer dizer que faz. Você está entendendo? Falar até papagaio fala. Querer matar é diferente de matar. Querer destruir é diferente de destruir. Querer roubar é diferente de roubar. E eu vou dizer para você, você precisa parar de se assustar com o que o diabo fala. Eu vou dizer de novo, você precisa parar de se assustar com o que o diabo fala. Ele pode falar o que ele quiser. Eu quero ver fazer. Eu quero ver tocar. Só que infelizmente esses blefes do diabo estão prendendo muitas pessoas. Por quê? Pastor, o diabo está falando, o inimigo está falando, estão falando. Irmão, fica na sua, falar até papagaio fala. Eu quero ver tocar, eu quero ver mexer em você, eu quero ver tirar você do prumo, eu quero ver você atacar a sua fé. Mas quando o diabo fala e eu me entrego ao medo, aí ele toca mesmo. Por quê? Porque eu perco minha adoração, perco minha fidelidade a Deus, perco minha devoção. A verdade é que nesse momento, quando o servo de Eliseu, ele sai para fora da tenda, ele vai e vê os montes, ele fica impressionado. Ele fala: já era, acabou, morremos. E ele olha para Eliseu, chama: vem meu senhor, vem ver o que está acontecendo aqui. E a pergunta de Geazi para Eliseu é: o que a gente vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Acabou o dinheiro, acabou o recurso, acabou a paciência. Coloquei todas as minhas fichas nisso, achei que ia dar certo. E aí Eliseu faz uma coisa fantástica. Eliseu fala para Geazi assim: ó, fecha o olho. Aí Geazi fecha o olho. E aí Eliseu fala assim: Senhor, eu oro para que ele veja. Aí ele fala: Geazi, abre os olhos. E quando Geazi abre os olhos, ele olha para os mesmos lugares onde o inimigo cantava a vitória, e ele vê milhares de milhões de carros de fogo, anjos de Deus. Ele vê anjos ao ponto de que toda a fúria do inimigo se tornou nada diante da grandeza de Deus. Eu quero ler para você 2 Reis 6,16. Fala assim, ó: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros
de fogo ao redor de Eliseu. Meu Deus do céu. Eliseu vinha de uma fase de milagre. Escute, fases boas acabam. Eliseu vinha de uma fase, ele era um professor, e ele estava ampliando a escola. Não sei se você lembra desse texto. Os alunos de profeta vão cortar árvores para construir uma escola maior. De repente um machado cai na água, e o rapaz que era dono do machado, que era emprestado na realidade, fala: meu senhor, o machado caiu na água. E aí Eliseu fala: ó, joga um pedaço de pau lá, e de repente o ferro do machado boia. Eliseu vem de milagre. A fama de Eliseu vem de milagre. Eu sei que alguns aqui estão vivendo de milagre. Eu sei que alguns estão falando: pastor, esse ano 2023 está maravilhoso para mim. E está tudo bem. Mas Deus nunca nos chamou para viver de fases. Deus nunca nos chamou para viver de estações. E o que eu quero dizer para você é que crises são normais na nossa vida. Você tem que ter um autocontrole. Não dá para ter ataque de pelanca toda crise. Não dá para sair gritando todas as vezes. Não dá para querer parar o mundo porque você está tendo uma crise. Não dá para fazer as pessoas pararem de viver porque simplesmente você está assustadinho, porque um belo dia o rei da Síria está em sua volta. Calma. Crises fazem parte. Carros, cavalos de guerra, cercos, dívidas, situações que aparentemente nos encurralam, situações que aparentemente nos colocam num beco sem saída. Você não pode se assustar com isso. Não pode. Não pode. Momentos dramáticos, tensos, ninguém gosta, mas existem. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de ser afrontado, mas você não pode medir sua comunhão com Deus pelo simples fato do inimigo chegar perto de você, lindão. Você não pode dizer que a tua adoração a Deus, a tua fidelidade a Deus não serviu para nada só porque o capeta está chegando no quintal da tua casa. Você não pode dizer que a tua adoração não vale nada só porque o inimigo está colocando as manguinhas de fora. Eliseu era um homem de Deus, e ainda assim não impediu que uma crise chegasse. E assim como Eliseu, o inimigo quer te devorar também. O diabo quer arrebentar você, como quer me arrebentar. Ou você acha que o diabo está feliz com a expansão da igreja? Ou você acha que o diabo está feliz com 2 cultos cheios no domingo pela manhã? Mas ele está fazendo o papel dele. O papel dele é esse: roubar, matar e destruir. Ele faz o papel dele e eu faço o meu. Eu clamo, eu adoro, eu me santifico, eu jejuo, eu busco a Deus. Se cada um fizer o seu papel, a gente ganha. O problema é que ele faz o papel dele. Ele ameaça, ele persegue, ele intimida, ele mente. E eu, ao invés de fazer meu papel, eu fico olhando para esse vagabundo do diabo e dizendo: ai meu Deus do céu, será que é hoje? Será que é hoje que eu quebro? Será que essa semana que eu endoido? Será que eu vou ter força para suprir? Quando eu deveria olhar para o céu e dizer: Senhor, abre os meus olhos, porque esse vagabundo mentiroso não vai me tirar do prumo. Não tem cansaço, não tem dor, não tem angústia. Abre os meus olhos. Eu não vou sair de casa enquanto o Senhor não abrir meus olhos. Eu não vou trabalhar enquanto o Senhor não abrir meus olhos. Eu não vou cuidar da minha vida enquanto o Senhor não abrir meus olhos. Eu não vou sair de casa vendo o capeta. Eu vou sair de casa vendo carros e cavalos de fogo. Eu não vou pegar marginal Tietê angustiado. Senhor, fala comigo, liga louvor no rádio e vai embora, porque maior, como Eliseu disse, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior, muito maior. Mas há desespero. O discípulo fica desesperado, e é normal. Você é gente, eu sou gente. Deus nunca cobrou de nós sermos de ferro. Tem horas que eu levanto e falo: e o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou lidar com isso? O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Quem nunca? Já me senti acuado várias vezes. Situações que está na cara que não vai dar certo.
Mas a gente não foi chamado para andar por vista. Se você for papagaio do capeta, você vai só dizer o que ele está falando. E ele quer isso. Ele quer que você pegue essa boquinha abençoada e seja um jornalista do capeta. Ai meu Deus, o diagnóstico. Ai meu Deus, olha. Ai meu Deus. Muitos na hora do desespero pensam em tirar a sua vida. Eu já vi crente que mora na igreja com crise de suicídio, cogitando a hipótese de se matar. Gente que acha legal cortar os braços. Repara no teu filho, viu? Adolescente aí, num dia de calor, com blusa moletom até aqui, repara no teu filho. Tem mãe que o menino está se cortando do lado e a ficha não cai. De vez em quando eu vejo uns adolescentes, um calor, meu Deus do céu, um calor, com touca, agasalho de blusa, e a mãe e o pai nem aí com a hora do Brasil. Olha, na hora do desespero, a gente quer uma válvula de escape. Muda de igreja, muda de emprego, larga marido, larga filho. A gente simplesmente vai se afundando, porque na verdade a válvula de escape é só para tentar aliviar a frustração, que na verdade não alivia nada. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e eu não estou aqui para falar do que eu penso, estou aqui para falar da Bíblia, a gente vai ver que isso é normal. Lembra de Moisés? Moisés vive uma grande vitória. Deus manda 10 pragas. Quantas pragas? 10. Meu, eu sou o cara, 10 pragas. Aí a Bíblia diz que o mesmo Deus que mandou 10 pragas para tirar o povo hebreu do Egito, quando eles saem do Egito, Deus vai lá e endurece o coração de Faraó. Oh meu Deus do céu. Agora que eu achei que ia ter paz, aí lá vem Faraó com 600 carros de ferro atrás, o chão do deserto tremendo, a fumaça subindo de areia. Moisés olha para trás, lá vem Faraó, na frente o mar vermelho. O que eu faço? Desespero. O que ele faz? O que ele faz? Ele murmura, ele olha para a situação. O povo está murmurando, o povo está dizendo, vamos morrer. Moisés fala com Deus, Deus fala, toca no mar, e o mar se abre. O mar se abre. Porque não vai morrer na praia. Deus você não vai morrer na praia. Você não vai morrer na praia. Não vai, pastor, mas eu estou com a minha pressão arterial. Você não vai. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, no meio de um desespero dos infernos, o Faraó está vindo, a dívida está vindo, o agiota está vindo, meu Deus do céu, todo mundo vindo. E na frente? Na frente não tem ninguém, é só desprezo, angústia, gente falando mal de mim, eu estou num beco sem saída. Aí Moisés grita, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos israelitas que o quê? Avance. Está falando o quê, bonitão? Continua andando. Qual foi minha ordem? Não é porque o diabo disse que vai matar, que ele vai matar. O diabo disse que vai matar e eu mandei continuar. Continua. O diabo disse que vai roubar e eu falei para você me servir, me sirva. Qual é a voz que reina no meio do teu desespero? Qual é a voz que reina no meio da tua agonia? O Faraó está vindo atrás com sangue nos olhos. Vou matar, vou passar por cima, vou destroçar os hebreus. E Deus está falando, porque está falando comigo. Não fui eu que te tirei de lá, não fui eu que te tirei do crack, não fui eu que te tirei da heroína, não fui eu que resgatei você da prostituição, não fui eu que cuidei de você desde o seu nascimento, não fui eu que cuidei de você em todas as crises. Se não fosse eu, tu já tinha quebrado. Se não fosse eu, tu já tinha enlouquecido. Se não fosse eu, tu já estava na sarjeta. Eu vou falar para você o que disse desde o primeiro dia que te salvei. Continua olhando para mim, deixa esse cão vagabundo latir à vontade, olha para o trono, porque eu sou Deus no meio do teu desespero. Eu sou Deus quando não tem dinheiro, eu sou Deus quando não tem apoio, eu sou Deus quando o médico fala corta o medicamento e não tem mais
mais o que fazer. Eu sou Deus quando a tua família está desajustada. Eu sou Deus quando você simplesmente não consegue se conhecer mais e as emoções estão afloradas. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Em nome de Jesus. Eu sei que o desespero é uma tranqueira, eu sei que o desespero nos torna e faz fazer bobagens, mas Deus está dizendo: eu continuo falando no meio do desespero. Davi, não preciso ler, você sabe, Davi está afrontado a um desespero enorme, uma vergonha. O que aconteceu com Davi é a mesma coisa que alguém começar a humilhar sua família. Aí você chega em casa, vê seu pai deitado no sofá, sua mãe deitada no outro sofá, seu irmão no canto. O Golias conseguiu colocar uma nação inteira prostrada. O interessante é que Golias não tinha matado ninguém, mas ele só disse: eu vou matar. Ele não matou ninguém, está todo mundo vivo, mas o fato de falar eu vou matar, matou. Eu vou matar vocês, eu sou mais forte que vocês. Foi o que necessário para colocar Saul de joelho, soldados que nasceram para pegar numa espada, como ratos assustados. Aí vinha o garotinho Davi. Opa, ele falou que vai matar, mas matou? Não. Ele falou que vai triunfar, mas triunfou? Não, peraí. Quem é esse incircunciso vagabundo para afrontar o exército do Deus vivo? Opa, peraí. Falar que vai fazer, qualquer um fala. Eu quero ver fazer, eu quero ver tocar, eu quero ver destruir. Recebe essa palavra aí, meu irmão. Você está assustado com coisa boba, você está assustado com coisa idiota, você está assustado com bobagem. Eu quero ver tocar. Você está dizendo: pastor, mas ele falou que vai fazer. Olha para você, vê se fez, vê se destruiu. Cadê você hoje? Você está na casa de Deus, você está sentado ouvindo um sermão, você está aqui livre, você está aqui dando glória. Você estava há poucos instantes levantando a mão e dizendo: santo, 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 em nome de Jesus. Deus está no meio desse desespero. Põe para mim 1 Samuel 17:45. Davi disse ao cão, chamado Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, seu cão, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiou. O que eu quero dizer para você, irmão, é que no meio do seu água com açúcar, no meio do seu nervoso, no meio dessas postagens que você faz na internet, tentando vomitar suas dores, no meio dessa angústia, desse quebra-quebra, quebra-copo, mas se machuca, se corta, esmurra a parede, eu quero dizer que Deus sempre está presente. Não tem lugar que Deus não esteja. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas essa mensagem eu sei que é para alguém que está aqui hoje. Eliseu olha para Geazi e disse: não tenha medo, Geazi. Você está olhando do jeito que o diabo quer que você olhe. Atrás desses escudos, atrás desses carros, atrás desses gritos, atrás dessas caras de mal, tem alguém que manda de verdade, tem alguém que tem poder de verdade. Abra os teus olhos. Eu quero dizer para você, quando você amanhecer naquela segunda-feira, tomado de ansiedade, tomado de medo, o diabo gritando: é mais uma semana igual a outra, é mais uma semana. Fala para Deus: Senhor, me mostra a verdade, meu Deus, abre os meus olhos, meu Deus, deixa eu ver o teu poder nessa minha vida que o Senhor resgatou. Deixa eu ver. A Bíblia diz, Eliseu disse: Geazi, tem mais conosco do que lá fora. Estenda a mão para frente. Você precisa entender isso. Fecha os olhos, repita comigo: tem mais comigo do que contra mim. Diga: eu sou a maioria. Desespero, cale-se. A maioria está comigo, o poder está comigo, o controle está comigo. Eu não sou de falar, eu sou de orar, eu sou de adorar, eu sou de viver milagre. Enquanto o diabo fala, eu vivo. Enquanto o diabo ameaça, eu contemplo a glória de Deus. Coloca as duas mãos na sua cabeça e fala: mente, agora
Você está habilitada. Veja, veja, xarabacantalaba, veja a glória de Deus, veja o poder de Deus, veja a maioria, atrás do médico, atrás do advogado, atrás da dor, atrás da agonia, atrás da vizinha que reclama, atrás dos agiotas, atrás do banco, veja, veja, veja o batalhão de anjos que está aqui nesta manhã, veja, veja. Em 1 João 4,4, a Bíblia diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está onde? Em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Isso basta. Basta. Mateus 28:20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus não precisou tirar o inimigo de onde estava. Deus só precisou abrir os olhos de Geazi. Você não precisa que o inimigo saia. Você não precisa que o diabo pare de falar. Você só precisa ver pelos olhos de Deus. Então, ao invés de dizer, saia, eu te repreendo. Quer ficar aí, diabo? Fica. Quer continuar falando? Fale. Quer continuar tentando? Tente. Mas só te peço uma coisa, Senhor. Abra os meus olhos. Deixa eu ver esses carros de fogo. Deixa eu ver no meio dessa minha fraqueza a força que vem do céu. Deixa eu ver no meio dessas calúnias e difamações a proteção que vem para a minha mente. Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, abre os meus olhos hoje. Eu quero ver a tua glória. Quantos estão presos como um pássaro em gaiola, que a portinha da gaiola já está aberta, mas ele está tão acostumado a olhar pelo mesmo ângulo, está tão acostumado a ver as mesmas coisas, que não se dá conta que a porta de saída está aberta. É necessário que o Senhor abra os teus olhos. E infelizmente muitos vêm à igreja e só veem problemas, e infelizmente muitos estão com os olhos espirituais fechados, adoram pelo que o diabo diz. Quando o diabo não me persegue tanto, eu adoro mais. O diabo, ele é um vagabundo, ele faz o papel dele, e você tem que entender que para Deus não há impossíveis. Lucas 1:37, pois não há impossíveis para Deus. No monte de problema da sua vida tem um monte de carro de fogo. No monte de diagnóstico médico tem um monte de carro de fogo. No monte de crises tem um monte de anjo de Deus acampado lá. No meio dessa casa que está em pé de guerra, o Espírito Santo está lá, cheio de poder e unção. No meio das adversidades, Deus está lá para garantir a vitória ao seu filho. No meio de batalhas, Deus está lá. Deus manda dizer para você, irmão, é uma palavra tão simples. Não pense que você está sozinho nisso. Jesus está aqui para te socorrer nesta manhã. Imagine alguém se sentir invisível. Imagine alguém estar na sua frente dizendo assim, olha, eu estou aqui. E você dizendo, cadê o Senhor? Imagine alguém com armas de guerra nas mãos, e você não reparando nele, dizendo, eu vou morrer. Eu vi um vídeo por esses dias na internet, de muito mau gosto por sinal. Colocaram uma senhorinha para dormir na cama, e quando a senhorinha acordou, as pessoas fingiram que ela estava morta.
Aí a senhorinha, o que foi? Todo mundo velando ela. Ai meu Deus, minha avó morreu, minha avó morreu, minha avó morreu. E ela, gente, eu estou viva, eu estou aqui. E todo mundo, ai minha avó morreu, minha avó morreu, minha avó morreu. E ela, gente, sou eu. E a mulher ficou desesperada, porque ela entendeu que ninguém estava entendendo ela. Não adianta Deus enviar carruagem de fogo para a sua vida, se você não olhar pelos olhos espirituais. Agora escute aqui. Como é que Eliseu venceu? Eliseu falou assim, ó, Geazi, está comigo aí? Geazi, os teus olhos vão ser abertos agora. E aí ele orou para os inimigos sírios, Senhor, cega eles. Cega eles. Agora todo mundo, Geazi está vendo carros de fogo, e o inimigo que veio para matar e prender Eliseu, está cego. Sabe o que Eliseu fez? Como alguém que conduz um cãozinho, Eliseu, pela voz disse, venham. Imagine todos os inimigos cegos, seguindo o comando de Eliseu, venha. Deus vai tirar essa autoridade aqui. Venha. Vocês vieram para me matar, mas agora vocês vou respeitar a minha ordem. Venham, venham, está todo mundo cego. Você não era machão, você não era grandão, você não era poderoso. Por isso que eu estou dizendo para você, não se intimide por vozes. Falar é uma coisa, fazer é outra. Não é porque diz que faz, não é porque diz que mata, não é porque diz que tortura, na hora da guerra é só quem tem autoridade que vence. Agora o Eliseu fala, vem cachorrinho, vem. Só que eles vieram para matar e prender. Eliseu traz uma nação inteira e coloca lá em Samaria. E quando chega em Samaria, Eliseu, como um profeta, como um mágico, diz assim, Senhor, pode abrir os olhos deles. Quando eles abrem os olhos, eles veem que estão longe do lugar onde estavam. E aí o rei de Israel, que estava em Samaria, diz para Eliseu, o que eu faço com esse povo? Eu mato eles? Eu destruo eles? Eliseu diz, não. O que você faz com o prisioneiro que você captura? Dá comida para eles, dá água para eles. O jeito que você vai vencer essa guerra não é do mesmo jeito que o desespero está fazendo com você. O desespero está jogando maldade na sua vida, maldade no seu quintal. Ele quer deformar o seu caráter, ele quer transformar você numa pessoa doente, numa pessoa amarga, numa pessoa ranzinza, numa pessoa que diz assim, olha, foram mal comigo, eu vou ser mal com todo mundo, eu não creio mais no amor, eu não creio mais no ser humano, eu não creio mais na felicidade, porque é o seguinte, eles me cercaram. Deus não vai fazer você fazer igual o seu inimigo faz com você. Enquanto os sírios querem me matar, eu dou comida e dou água para ele. A Bíblia diz, e aqui eu encerro. A Bíblia diz, lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 19. Este não é o caminho, nem a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E Eliseu guiou os sírios até a Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu, não. Costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e com o teu arco? Manda-lhes servir o quê? Comida e bebida, e deixa que voltem ao seu senhor, e deixa que vão embora em paz. Que loucura, não é? Então prepararam-lhe um banquete, um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. Leia comigo agora, a partir do assim, 1, 2, 3. O meu inimigo desistiu de me atacar, porque ao invés de matá-lo, eu dei comida, dei água e falei para ele,
pode voltar em paz. Sabe por quê? Eu só sou capaz de perdoar os meus inimigos quando eu tenho certeza de quem está ao meu lado. Eu só sou capaz de seguir em frente depois de uma situação difícil quando eu sei que o inimigo nunca teria a capacidade de me destruir, porque ao meu lado há carros e cavalos de fogo. Você só consegue ficar com mágoa quando você vê teu Deus pequeno, quando você é mesquinho na fé. É por isso que você guarda raiva, é por isso que você guarda ódio, é por isso que jogam esterco e você joga esterco, jogam lama e você joga lama, batem e você bate. Não, você pode entender que cachorro ladra, mas não morde. Satanás é um cão que jamais vai ter capacidade de destruir a sua vida, porque se você abrir seus olhos espirituais, você vai perceber que tudo está no controle de Deus. A vida e a morte está no controle de Deus. Então hoje, meu irmão querido, olhe para os teus inimigos com pena e diga para eles: eu vou orar para que você feche o seu olho, eu vou te guiar aqui, ó. Tem pessoas que vão aprender a encontrar Deus perseguindo você, vão tentar matar hoje, vão tentar matar amanhã, vão tentar matar depois de amanhã, e cada dia que passa, quanto mais eles se reforçam, mais carros de ferro e fogo estão ao seu lado. Deus manda eu te dizer hoje: não se desespere, porque eu estou presente. Não se angustie, porque eu estou presente. Não se defenda, porque eu estou presente. Levanta a mão para cá. Eu estou te dando autoridade hoje. Eles acham que tem controle, mas o controle está em mim, e eu te darei a autoridade para guiá-los. Você não vai perder a sua essência, você não vai perder o quem você é. Eles não vão mexer na tua identidade. Você não vai se transformar numa pessoa rancorosa. O desespero não vai matar a tua espiritualidade. O desespero não vai matar a sua oração. Você não vai ser uma pessoa amarga, não. Você vai amar mais, você vai cuidar mais, porque enquanto eles veem mal, você vê a minha glória. No meio da luta, a minha, no meio do pânico, a minha glória. No meio do desespero, a minha glória. No meio daquele corredor de hospital, a minha glória. Levanta as suas duas mãos para cima, o mais alto que você puder, do alto da tua cabeça, a planta dos pés. Eu declaro olhos abertos para o mundo espiritual. Eu declaro olhos abertos para ver o impossível. Eu declaro olhos abertos para não se intimidar com a voz do inferno, mas para crer que Deus tem o controle. Deus está no meio desse desespero. Olha para mim, abaixa as suas mãos. Pessoas vão testar você. Tem dias que elas vão fazer de tudo, dizer assim: hoje ele cai, hoje ele cai. E quando você estiver perto de cair na cilada, perto de cair, perto de se sujar na lama, Deus vai dizer para você: olha para mim. E quando Ele olhar para você e você olhar para Ele, os teus olhos espirituais vão abrir, e você jamais vai se contaminar com o lixo que estão jogando no teu quintal. Você jamais vai descer ao nível dos teus adversários, porque você não é feito mais de carne. Você morreu para o pecado. Você é imagem e semelhança do Criador. Então quando fizerem de tudo para você perder a estribeira, você vai amar mais, você vai profetizar mais. E eu quero dizer que nessa batalha, quem vai cansar é o diabo, porque o Senhor vai renovar tuas forças todos os dias. Nessa peleja, quem vai cansar são os demônios, porque Deus vai te dar vigor. Nessa batalha, quem vai cansar é o adversário. Deus está com você. Você não vai cansar, porque quanto mais o diabo gritar, mais fogo do céu vai cair sobre a sua vida. Across the dunes where secrets rest, a silent fire inside my chest. The night wind hums forgotten names. Its breath ignites unspoken flames. The desert keeps what time can hide. Truth that travels by my side. I walk
breaths I leave are quickly taken by shifting sands that stay unshaken. Yet in the hush of endless miles, a hidden warmth quietly smiles. Some fires burn without a blaze, they light the heart in subtle ways. I walk the dunes of unspoken flame, holding tight what I cannot name. Every step where the warm winds claim a spark that never bends to shame. If all my words fade in the storm, the flame within will still stay warm. No desert night can strip away the truth I guard but never say. I walk the dunes of unspoken flame, unseen but never lost to blame. Through shifting sands I still proclaim, my silent fire remains the same. In quiet heat the embers glow, a promise